em Mateus 16, 21, nos conta algumas coisas muito interessantes. Diz o seguinte: desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Desde que momento Jesus começou a revelar o que aconteceria? Se você olhar alguns versos atrás, você vai ver que Jesus está com seus discípulos, e nesse momento com seus discípulos, Jesus pergunta aos discípulos quem eles achavam, quem que as pessoas diziam que ele era. E aí os discípulos vão falar: olha, alguns acham que você é o profeta, outros acham que você é o Elias, alguns acham que você... E Jesus começa a perguntar, sabe? E aí eles começam... Aí Jesus pergunta para eles: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E naquele momento Pedro, pelo Espírito Santo, disse: Jesus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, tu és o Messias. Pedro reconhece a divindade de Jesus. Eu quero que você entenda algo. Para um judeu, muitos judeus, inclusive até hoje, não creem em Jesus como Messias. Eles não creem que Deus enviou o Messias, Deus ainda vai enviá-los. Mas os judeus esperam esse Messias há 1500 anos. Eles esperam por esse homem que foi profetizado por Moisés, depois foi profetizado por Davi, depois foi profetizado por tantos outros homens de Deus, como Isaías. Ele foi profetizado. Então a vinda do Messias era o sinal da libertação de Israel. Era o cumprimento de tudo aquilo que eles estavam esperando. Então quando os discípulos reconhecem a divindade de Jesus, quando eles reconhecem que Jesus é o rei de Israel, o que eles estavam esperando? Eles estavam dizendo o seguinte: olha, o que está sendo se cumprido na palavra, você é tudo aquilo, todas as características do Messias você carrega. Então você é o rei que vai governar para sempre. O seu governo não vai ter fim, sabe? Eles entendiam que Jesus iria viver para sempre, porque a vinda do Messias produziria isso. Jesus iria viver para sempre. Não apenas isso, mas a servidão de Israel. Eles estavam debaixo do domínio do Império Romano. Essa servidão acabaria com a vinda do Messias. Quando Pedro reconhece que Jesus é o Messias, Pedro está dizendo: eu sei que em qualquer momento você vai se manifestar, sabe? Em qualquer momento você vai acabar com esse sofrimento e nós vamos dominar o mundo novamente. Nós vamos ser grandes como nós somos no passado. Olha que poderoso isso. Olha o que eles estavam esperando. Mas não apenas isso, nós vamos ver até mais à frente na palavra de Deus que eles entendiam que a vinda do Messias produziria reinos, e eles, como seus discípulos, reinariam com Jesus. Eles estavam esperando esses tronos, eles estavam sendo discípulos e agora governariam com Jesus. Bom, só que quando eles têm essa revelação, Pedro tem essa revelação, Jesus diz: Pedro, não foi carne nem sangue que te trouxe essa revelação, mas foi o meu Pai Celestial. Agora Jesus começa com uma conversa. Jesus começa dizendo o seguinte: o que vocês estão esperando, eu quero dizer algo para vocês, não é nada disso que vai acontecer agora. E aí a Bíblia diz que desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Gente, como assim? Como que você está esperando o grande Salvador, o homem forte, poderoso, aquele cujo reino não vai terminar, o time que está ganhando, o time que é vencedor, e agora Jesus, ao invés de falar: olha, agora eu tenho um plano. O meu plano é: eu vou para Jerusalém e nós vamos tomar Jerusalém e nós vamos governar a partir de Jerusalém como está sendo prometido. Sabe, eles estavam esperando esse plano. E aí Jesus chega para eles e fala assim: meu plano é diferente. Quero dizer para vocês agora que a partir de hoje vocês vão fazer parte de um time de derrota. Quantos aqui querem fazer parte de um time que está perdendo? Quantos aqui querem seguir um pastor, um líder que vai sofrer e vai ser perseguido? Sabe, eu sei que vocês amam a igreja, mas eu tenho certeza que se eu falasse: irmãos, Deus tem uma nova direção para nós, uma direção profunda como God Provider. Fala: pastor, nós vamos crescer, nós vamos expandir, nós vamos comprar um novo lote. Eu falei: não, irmãos, eu tenho um chamado de Deus para nós como igreja. Todos nós vamos para os países perseguidos e nós vamos morrer lá. Nós vamos apanhar primeiro nós vamos apanhar bastante.
Nós vamos apanhar muito. Vamos perder todos os nossos recursos. Depois que a gente apanhar, nós vamos ver os nossos filhos sendo mortos. E depois que eles forem mortos, nós vamos ser mortos também. Quantos podem dar um glória a Deus? Está vendo? Ninguém deu um glória a Deus. Por quê? Porque nós não queremos fazer parte de um time que está perdendo. Os discípulos estavam prontos para vencer, eles estavam prontos para conquistar, eles estavam prontos para reinar. Jesus tem o poder sobre a vida, Jesus tem o poder sobre a morte, Jesus anda sobre as águas, Jesus multiplica os pães e os peixes, Jesus faz o cego enxergar, faz o surdo ouvir. Jesus é aquele que faz coisas extraordinárias, mas agora eles fazem parte de um time. E Jesus está dizendo: você acertou, Pedro, eu sou o Messias. Mas eu estou indo para um lugar. Estou indo para Jerusalém. Você estava achando que ia chegar em Jerusalém, ia conquistar todas as coisas? Mas é necessário que eu sofra muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e que eu seja morto. Jesus fala que ele vai ressuscitar. Mas sabe de uma coisa? Alguém aqui, quando você recebe uma mensagem, já recebeu uma mensagem muito ruim, você consegue prestar atenção no resto da mensagem? Alguém fala para você: olha, aconteceu um acidente com seu parente, foi um acidente muito feio, morreu algumas pessoas, você já não consegue nem ouvir. Às vezes aquela pessoa que você ama muito, você pensa, morreu, você já não consegue nem terminar a mensagem, você pensa assim. Alguém quer falar para você: olha, mas a pessoa que você ama, está tudo bem. Você não consegue pensar mais isso. Você acha que os discípulos ouviram ressurreição? Ao terceiro dia, eles só ouviram uma coisa: dor, sofrimento, muitas coisas na mão dos líderes religiosos. Eles não prestaram atenção na ressurreição. Eles só pensaram na dor. Tudo que eu planejei que iria acontecer com o Messias, não vai acontecer mais. Nós não queremos seguir esse caminho. Ninguém quer seguir esse caminho. Os discípulos não são diferentes. Nenhuma igreja tem: esse é o ano da derrota, o ano da escassez financeira. Irmão, campanha da escassez financeira, enfermidades e dores. Esses dias eu vi um vídeo engraçado. O irmão estava nervoso na hora de orar. Ele começou a orar: irmãos, eu profetizo contra a sua família, eu profetizo contra os seus negócios, eu profetizo. Quem quer receber essa oração? O ano da derrota, o ano da enfermidade, o ano da morte. Nós não queremos fazer parte disso. Mas olha que interessante, Jesus fala: era necessário. Não é que Jesus queria, era necessário. Então Pedro, no versículo 22 diz: então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Tem passagens que diz: Jesus, tenha piedade de ti, tenha dó de ti mesmo. Isso nunca te acontecerá. Bom, quero que você entenda que Pedro caminhou com Jesus, e Pedro viu Jesus dominar ambientes extraordinários. Pedro viu Jesus fazer coisas que ninguém nunca fez. Ele caminhar com Jesus era lugar de milagres e maravilhas constantes. Mas olha que poderoso isso. Jesus agora está dizendo o que aconteceria com ele. E Pedro agora começa a repreendê-lo. Mas Jesus vira para Pedro e diz algo poderoso: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Uau! Jesus identifica o pensamento maligno na vida de Pedro. Mas sabe de uma coisa? Nós também temos pensamentos como o de Satanás constantemente. Não só para a nossa vida, mas para a vida daqueles que falam em oferta, em entrega, em sofrer. Por que eu estou falando sobre isso? Porque nós precisamos entender que o reino de Deus é completamente oposto ao reino do mundo.
O reino de Deus, os valores do reino de Deus são completamente diferentes dos valores do reino do mundo. A forma de alcançar a vitória no reino de Deus é completamente oposta à forma de alcançar vitória no reino do mundo. No reino do mundo, o maior é quem governa, é quem é servido, é quem utiliza de força para oprimir as pessoas ao seu redor. Mas no reino de Deus, o maior é quem serve. Vocês estão comigo ou não? No reino de Deus, o maior é quem serve. É quem aprende a servir. E Jesus vai nos ensinar algo poderoso. Ele vai dizer para nós: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Todos nós queremos ganhar a nossa vida. Todos nós queremos salvar a nossa vida. No mundo em que nós vivemos, primeiramente eu, e depois eu, e talvez a minha família em terceiro lugar. Você já parou para pensar que o motivo pelo qual você está perdendo a sua vida é porque você não aprendeu a perdê-la por causa de Cristo? Você está tentando salvar tanto que você tem, que aquilo está caindo pelas suas mãos, e você tem um medo de morrer, de se entregar, de ofertar por causa de Cristo. Sabe, Satanás não conhece o caminho da entrega. Até hoje, Satanás, ele é confundido. Você quer passar por um lugar onde o diabo não consegue passar? Existe um lugar que o diabo nunca vai entender. Um lugar onde ele não consegue passar por ali. É o lugar da renúncia. É o lugar de negar a si mesmo. É o lugar de caminhar 2 milhas. De oferecer outra face. É o lugar da cruz. Esse lugar é o lugar onde o diabo não consegue passar. Sabe, o diabo consegue estar conosco no topo do mundo. Ele consegue estar conosco com dinheiro no bolso. Ele consegue estar lá, às vezes até ele promove aquilo. Ele consegue nos colocar em tronos. Ele consegue fazer com que a gente chegue lá com atalhos. Mas tem um lugar que ele não consegue, é passar pela cruz. Pastor Bill Johnson diz algo poderoso, que se o diabo soubesse que era plano de Deus levar Jesus na cruz do Calvário, ele tinha matado cada fariseu, líder religioso, sacerdote, soldado romano que tentasse levar Jesus para a cruz. Mas o diabo não imaginou que a dor e o sofrimento que ele estava tentando causar em Jesus era exatamente o caminho que Jesus precisava passar para alcançar a vida. Sabe, nós queremos estar em ascensão. Todos nós queremos subir aos céus. Todos nós queremos que as pessoas olhem para nós e nos vejam subindo aos céus. Mas quem aqui topa passar pela cruz? Quem aqui topa? Sabe, querido, não é passar pela cruz porque você precisa de uma vitória pessoal, não. O meu receio é que às vezes deixa eu falar para você, nós dizimamos e ofertamos para continuar servindo a Mamon. Tem pessoas que continuam orando, não porque elas amam a Deus e querem entregar a sua vida ao Senhor, elas continuam orando para que o diabo não a persiga. E a fé delas se move de acordo com as coisas. Está tudo muito bem em casa, rapaz, eu acho que hoje eu estou muito cansado para buscar a Deus. Mas se as coisas estão muito difíceis, as finanças estão apertando, elas falam, rapaz, eu acho que eu tenho que orar, a gente tem que ser firme com Jesus. Sabe, tem pessoas que buscam a Deus, elas querem ofertar para continuar, para que o diabo não tome conta das finanças delas. Nesses anos eu aprendi a discernir pessoas em 2 momentos, momentos em dificuldade e momentos de abundância. Pessoas que conseguem servir a Deus e elas cumprem os seus votos diante do Senhor
elas continuam amando a Deus, independente do que Deus pode dar a elas ou não, se elas receberam ou não. Principalmente depois que elas receberam, essas pessoas carregam algo a mais. Elas podem ser confiáveis diante do Senhor. Deus vai colocar coisas a mais na vida dela. Deus vai colocar coisas a mais no seu coração. Porque existe a diferença daqueles que buscam a face do Senhor. Sabe, Satanás conhece os pensamentos do homem. Qual que é os pensamentos do homem? Preservar a nossa própria vida, guardar o que é meu. A nossa tentação em seguir a Jesus não é porque nós queremos ser ressuscitados, mas é quando nós queremos salvar a nossa própria vida. E Jesus está dizendo para nós: olha, eu vou dar uma direção no reino dos céus. No reino dos céus, quem quiser me acompanhar precisa negar a si mesmo, precisa tomar a sua cruz e precisa me seguir. Pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. No reino de Deus, nós só encontramos vida quando nós perdemos a nossa por amor a Jesus. Quando a nossa recompensa, guarde isso, querido, a nossa recompensa maior está na presença de Deus. Ela vem do Senhor. E aí Jesus vai dizer algo poderoso: pois o que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? O que adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perder a nossa alma? O reino de Deus, ele trabalha de uma forma diferente. Jesus veio ao mundo e lavou os pés dos discípulos. No reino do mundo você se promove. No reino de Deus, Deus te promove. Vocês estão comigo ou não? No reino de Deus, Deus te promove. No reino do mundo, você quer destruir os seus inimigos, você quer que eles paguem um preço. Mas no reino de Deus, você ora pelos seus inimigos, você ama os seus inimigos, você abençoa aqueles que te perseguem. No reino de Deus, no reino do mundo, nós forçamos as pessoas a fazerem as coisas por nós. No reino de Deus, nós fazemos aos outros o que nós gostaríamos que eles fizessem por nós. São movimentos diferentes. Todos nós queremos poder, queremos relevância. O que nós não queremos é usar isso para servir. Mas eu tenho aprendido algo em Deus. Sabe, Jesus recebeu a proposta de governar o mundo. O diabo tenta Jesus no chamado de Jesus. Quero que você entenda o seguinte: o diabo nunca vai nos tentar fora do nosso chamado. Ele nunca vai nos tentar naquilo que nós não nascemos para ser. Vocês estão comigo ou não? Sabe, todos nós temos um propósito de Deus. Todos nós temos um chamado de Deus. Eu e você temos um chamado vindo dos céus para cumprir nessa terra. Sabe, alguns já sabem desde pequeno que eles nasceram para estar na área política. Outros já sabem desde pequeno que eles nasceram para serem pregadores. Outros já sabem desde pequeno que eles nasceram para serem cantores, para serem artistas que vão ser muito conhecidos. Tudo bem, eles já sabem, existe no coração dele. Em algum momento o diabo vai chegar para eles e vai falar assim: olha, eu tenho um caminho para você. Eu tenho um caminho para você. E nesse caminho não tem humilhação. Nesse caminho não tem dor. Nesse caminho você não precisa passar por cruz alguma. Nesse caminho você vai chegar no topo. Eu vou dar tudo a você. Basta você apenas me adorar. Uau! O diabo sabia que Jesus veio para reinar. Então ele testa Jesus exatamente naquele chamado, naquele momento. Só que Jesus decide algo poderoso. Ele diz: eu prefiro passar pelo caminho de Deus. Sabe por quê? Deus não quer nos dar poder, queridos. Deus não quer nos colocar naquela posição sem aprendermos a servir. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Todos nós sabemos disso. Então Deus está treinando nossa vida. Ele está nos ensinando a receber do Senhor. O diabo não entende a entrega. Ele não entende a oferta. Ele não entende nós sermos dependentes de Deus quando nós temos forças ou às vezes até oportunidade para sermos independentes. Eu amo a história de Davi. Davi é um homem que ele amava o Senhor, não só quando ele estava sendo perseguido,
mas Davi também era o mesmo homem quando ele se tornou rei. Enquanto Davi estava sendo perseguido, acontece algo interessante. A vida de Davi foi completamente transformada por um período de tempo para melhor, mas por um outro período de tempo foi para pior. Por alguns anos, Davi foi perseguido por um homem chamado Saul, um rei chamado Saul, que tinha inveja dele, que sabia da promessa que Deus tinha para a vida dele. Imagine você, Saul perseguia Davi. Davi agora tinha que habitar em cavernas. Davi agora tinha que proteger a sua família. A Bíblia nos diz que ele tira os seus pais de Israel e coloca os seus pais para morar em um outro país, porque Saul podia usar os seus pais para matá-lo. Por causa de Saul, Davi estava vivendo o que nós gostamos de dizer no Brasil, o pão que o diabo amassou. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você faria se tivesse a chance de matar a pessoa que destruiu a sua vida? A pessoa que destrói a sua vida. Você só está vivendo o que vive por causa dessa pessoa. Davi teve duas chances. Ele teve duas oportunidades. A Bíblia nos diz que um dia nas cavernas ele estava escondido, Saul foi persegui-lo, Saul foi lá para matá-lo. Saul entra na caverna num momento de vulnerabilidade. E os homens de Davi, o próprio Davi, estava mais profundo na caverna. Só tinha Saul ali. E quando os homens viram Saul, Davi viu Saul, os homens de Saul falou assim, os homens de Davi falou: Davi, é a nossa oportunidade. O Senhor está nos entregando Saul nas nossas mãos. Glória a Deus, chegou o nosso dia. Tenho quase certeza que eles cantaram Tem Sabor de Mel. Eles devem ter orado em línguas. Falou, obrigado Deus. Terra. Acabou o dia do nosso sofrimento. A Bíblia diz que Davi vai, corta um pedaço do manto de Saul, mas o seu coração pesa. Gente, eu quero que você entenda algo. Nós estamos lendo essa história cerca de quase 3.000 anos depois. Davi era um homem sanguinário. Davi era um homem que matava pessoas. Eu não sei se você sabe disso. Eu não sei se tem alguém aqui que matou alguém. Não precisa levantar a sua mão. Eu creio que a maioria de vocês não matou, em nome de Jesus. Mas Davi não tinha medo de matar. A vitória de Davi sobre Golias, nós não paramos para pensar um pouco. Sabe, geralmente quando a gente é criança, a vitória de Golias acaba com ele dando uma pedrada na cabeça do gigante, e o gigante caindo. Mas quando você começa a ler a palavra, Davi não deixou só aquela pedra ali. Davi cortou a cabeça de Golias. A comemoração de Davi é... Olha aqui, gente, o que eu tenho. Davi matava pessoas. Ele era um homem guerreiro. Ele não tinha medo de matar Saul, porque ele era um homem sanguinário, é o que a palavra de Deus diz. Então Davi se negar a matar Saul, não é porque Davi não conseguia, é porque Davi temia a Deus. Ele temia o Senhor. Ele amava o Senhor, ele temia a Deus, ele esperava Deus o honrar, não o homem. E mais do que isso, Davi também amava Saul. Ele servia Saul de todo o seu coração, mesmo tendo no seu coração a promessa que um dia ele seria rei. Ele não sabia como, mas um dia ele seria rei. Pastor, o que você quer trazer com isso? Davi negou a si mesmo naquele momento. Davi tomou sua cruz. Ele abraçou o processo. Poderia ter alguns anos economizado para Davi virar rei, mas ele não quis. Sabe, parece que Deus nos testa em alguns momentos. Passa uma outra oportunidade. Davi tem uma outra oportunidade de matar Saul, mas Davi não faz. Sabe por quê? Porque Davi sabia que no reino de Deus
Nós não nos promovemos, é o Senhor que nos promove. Nós não abrimos as portas, é o Senhor que abre a porta. Sabe, nós esperamos Ele nos ressuscitar dos mortos. Quando Jesus vai à cruz do Calvário, Jesus não tem controle nenhum sobre aquela cruz. Ele está naquela cruz esperando que o Deus Todo-Poderoso o ressuscite dos mortos. Deus mesmo venha o salvar. Deus mesmo venha realizar coisas através da sua vida. Sabe? E Jesus está nos ensinando que quem quiser caminhar com Ele precisa aprender a negar a si mesmo. Precisa aprender a tomar a sua cruz. Sabe, até esse momento os discípulos não sabiam que Jesus ia morrer crucificado. Então para os discípulos não tinha o mesmo significado que nós. Sabe qual é o significado de tomar a cruz? O significado de tomar a cruz para os discípulos era, Jesus está dizendo algo para eles o seguinte: olha, se você quiser me seguir, você tem que estar disposto a ser um espetáculo público. Sabe, tomar a cruz, a crucificação no Império Romano era o tipo de punição que era dado para os piores criminosos. Os piores criminosos recebiam esse tipo de punição. Eram pessoas que, sabe, quando Roma quer fazer um exemplo, um espetáculo público, é o que eles faziam com essa pessoa. Eles davam a cruz para essa pessoa. Então Jesus está dizendo o seguinte: se vocês quiserem me seguir, vocês estão prontos? Vocês estão prontos para ver a sua família te perseguindo? Vocês estão prontos para serem deboche? Vocês estão prontos para terem as suas finanças confiscadas? Vocês estão prontos por amor a mim a não terem talvez um futuro para a sua família, ou um futuro para você mesmo? Vocês estão prontos por causa do meu reino, por aquilo que eu estou oferecendo a vocês? Vocês estão prontos? Olha o que Jesus está dizendo para os discípulos. Esse tomar a cruz. Você está pronto para seguir o projeto de Deus, o plano de Deus? Vocês estão prontos para ser um espetáculo, para ser motivo de riso, para as pessoas te chamarem de louco, de fanático? Vocês estão prontos para viver aquilo que Deus tem, passando por esses processos? Jesus está ensinando os discípulos a calcularem algumas outras passagens em que ele cita esse mesmo exemplo. Ele está ensinando os discípulos a calcularem o preço. O preço às vezes é vergonhoso. Não só uma pressão externa, mas uma pressão interna. E Jesus está dizendo para nós: mas quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, encontrará. No reino de Deus nós perdemos para ganhar. E nós morremos para viver. Porque agora nós não vivemos de acordo com a nossa vontade, nós não vivemos de acordo com o nosso próprio braço, mas nós vivemos debaixo com o poder de Deus. O diabo entende você querer ascender aos céus, mas ele não entende a crucificação. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 4: Jesus foi crucificado em fraqueza, pois na verdade mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma somos fracos nele, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para servir vocês. Jesus foi crucificado em fraqueza. Eu quero que você entenda algo, querido. Eu penso muito sobre isso em Jesus, e meu coração fala sobre isso de forma poderosa. Jesus é o Filho de Deus. Ele estava no céu com toda a sua glória. Ele se esvazia de si mesmo. E nesse esvaziar de si mesmo, Jesus passa por processo de ser cuidado. Jesus aceita ser cuidado por uma mulher, por uma criação dele. Jesus serve os seus pais. Jesus, a Bíblia nos conta que Jesus, com 12 anos de idade, ele já debatia com os médicos. Imagine Jesus tendo que ser apacentado e cuidado pela Maria e pelo José, cuja a inteligência deles com certeza não chegava nem a 1% de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus era obediente a eles em tudo. Esse Jesus que aceita ser tocado na cruz do Calvário, que aceita com que alguém carregue a cruz junto com ele, a Bíblia diz que ele é crucificado em fraqueza,
mas vive pelo poder de Deus. Por que isso é importante? Porque eu e você, no Senhor, crucificamos a nossa carne pela fé em fraqueza. Eu e você vivemos em fraqueza. Nós somos crucificados em fraqueza com Jesus. Para quê, querido? Somos fracos nele, como diz a palavra de Deus, mas nós vivemos pelo poder de Deus. Não na nossa própria força, não na nossa própria independência, mas na nossa dependência dos céus, completamente entregues a Ele. O caminho da vitória no Senhor, o caminho da vida, está na morte. O caminho do poder está no servir. O caminho da promoção no reino de Deus é promover os outros, é servir e abençoar, é carregar o fardo uns dos outros. E é poderoso isso, querido, porque a forma como, de alguma forma, a forma como nós enxergamos o próximo também nos ajuda a ver como Deus nos enxerga. Nessa noite eu quero te encorajar a não guardar nada. Talvez o que tem te impedido de chegar a um novo nível em Deus é se recusar a passar pelo caminho da cruz, pela porta estreita, pela entrega, pela oferta, pela perseverança, pela obediência. Eu amo o que Jesus diz, ele fala: se a semente não morrer, ela não pode produzir fruto. Sabe, talvez o que você tem feito não tem sido uma morte para você, mas o Senhor está te chamando hoje para morrer. Ele está chamando você hoje para entregar. Ele está chamando você hoje para negar a si mesmo. Jesus, antes de ir à cruz, ele diz: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Quero que você entenda algo, querido. Jesus não estava passando as dificuldades. Ouça o que eu vou dizer aqui nessa noite, em nome de Jesus. Uma coisa é você passar dificuldades porque você fez besteira, porque é consequência dos seus atos. Uma coisa é você ir para a cruz porque você é que foi sem sabedoria. Mas outra coisa é você ir para a cruz porque você está fazendo a vontade de alguém. Vocês estão comigo ou não? Você está fazendo a vontade de outra pessoa. Você está pagando um preço que nem era seu. Jesus não pecou no Éden. Ele nem precisava estar ali. Mas no reino de Deus, Deus não exalta ninguém. Ouça o que eu vou dizer para você. Deus ama todos os seus filhos, mas Deus não exalta ninguém. Ele não coloca ninguém em posição de autoridade, de reino, no reino dele, que não esteja disposto a deixar a sua própria vontade para fazer a vontade dele. Ninguém vai ser honrado no reino de Deus que queira promover a si mesmo, cuja vontade dessa pessoa esteja acima da vontade de Deus. Jesus, ele diz: Senhor, Pai, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Quantos de nós podemos dizer isso? Quantos de nós podemos dizer isso? Senhor, não tem nada a ver comigo isso. É um preço que eu não queria pagar. Mas é a tua vontade. E a tua vontade prevalece sobre a minha vontade. O teu desejo prevalece sobre o meu desejo. Tem uma canção do Juliano Som em que ele diz: leva-me ao lugar onde não há o que temer, das escolhas que eu vivo a fazer por amar você.
Sabe aquelas escolhas que você vive a fazer? Que você ama a Deus. Aquelas escolhas que te levam a lugares que você não iria. Sonhos que você decidiu não sonhar mais. Porque agora você sonha os sonhos de Deus. A sua comida é fazer a vontade de Deus. Onde você deixa tudo rendido aos pés de Jesus. Eu não conheci um homem de Deus verdadeiramente que não tinha outros sonhos, que não tinham desejos. Pessoas que fizeram a revolução, que não queriam fazer coisas extraordinárias. Recentemente eu tive a oportunidade de visitar o monumento do Martin Luther King Jr., um pastor negro americano que lutou pelos direitos civis. Alguns o consideram como o último dos pais fundadores da América. Esse homem, ele lutou contra o racismo nos Estados Unidos, para que as leis pudessem ser válidas para todos tivessem direitos iguais, de verdade, na prática. E a perseguição foi grande. E as pessoas faziam marchas, eles faziam desobediência civil em prol da justiça. E o Martin Luther King, muitas vezes ele era o cara que ia na frente. Sabe qual era o grande sonho dele? O grande sonho dele era pregar na igreja do Pai, ter a vida dele sendo um pregador. Ele estudou para ser isso. E agora ele começa a se posicionar, falando, direcionando, para que houvesse uma transformação pacífica em meio a tanta violência. Eram temores internos, temores externos. Ele tinha um sonho. Mas o que me chama a atenção desse homem é porque esse homem tinha uma família. Ele tinha uma esposa. Ele tinha filhos. Sabe, você ser louco quando você não tem filho, não tem mulher, não tem marido é uma coisa. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas quando você é o que traz provisão financeira para sua casa, quando os seus filhos pequenos dependem de você estar vivo, você pensa muito. Muitos homens que estão aqui, que andavam numa velocidade muito alta no carro, depois que eles tiveram filho, eles pensam: eu preciso voltar para casa. Não é por mim, mas é pelos meus filhos. Alguns de nós aguentamos trabalhos que nós não gostamos para sustentar uma casa. É o sentimento de responsabilidade. Esse homem também tinha. E Martin Luther King, ele, em prol de um chamado de libertação, de transformação, de justiça social de fato, nos estados que eram mais perigosos, ele simplesmente se posicionava na frente, abraçando um ao outro, os negros se abraçando, sabendo que eles poderiam ser o primeiro a receber um tiro, apanhar e a morrer, constantemente debaixo de uma opressão terrível. Aquele homem não sabia que estava fazendo história. Ele tinha sonhos. Em alguns documentários, os seus amigos mais próximos conta que ele, em altos níveis de estresse, ele começou a desenvolver tiques nervosos. Ele começava a ficar, sabe, aqueles tiques em altos níveis de estresse. Imagine a pressão que ele tinha. Se eu morrer, como vai ficar minha família? Eu não vou concluir meus sonhos, nem os projetos que eu tenho, tudo que eu estudei, eu não vou ver um futuro, sabe? Como é que vai ficar os meus filhos pequenos, sabe? Tudo que eu estou passando agora, eu posso morrer a qualquer momento. A esposa dele, ele ficava ali no estresse muito grande. A esposa dele ligava para ele para saber como ele estava. Ele ia de um estado racista para um outro estado mais racista ainda. Era uma pressão em cima de pressão. E ele desenvolveu esses tiques nervosos. E aí um amigo dele diz que de repente esse tique nervoso desapareceu. O estresse aliviou. E o amigo dele perguntou para ele: Martin, o que aconteceu? E ele diz algo interessante. Ele fala: eu fiz
as pazes com a morte. Eu estou pronto para morrer por essa causa. E ele fala o seguinte: um homem que não descobriu a razão por que morrer ainda não está pronto para viver. Passa algum tempo, Martin Luther King, lutando com todas as suas forças, não conseguia ver muitas coisas acontecendo. Ele achou que isso ia demorar 60 anos, quem sabe uma próxima geração. Mas ele tem uma direção que está próximo à sua vitória. E Martin Luther King é assassinado, se eu não me engano, aos 39 anos. Mas o seu assassinato, a sua morte, produziu uma aceleração absurda. Eu nasci em 1985. Martin Luther King morre em 1968. Apenas 17 anos depois, eu nasço nos Estados Unidos. Um ambiente completamente diferente, por alguém que deu a sua vida para ver a libertação de homens e mulheres negros, para terem a oportunidade de votar, para terem a oportunidade de serem candidatos. Esse homem trouxe uma libertação social absurda, porque ele estava disposto a tomar a cruz. Todos nós queremos ter um monumento, mas quem quer pagar o preço? Todos nós queremos ascender com Jesus, mas quem quer pagar o preço? Quem está disposto a falar: não interessa o que aconteça comigo, a minha vida está na mão dos céus, a minha vida está na mão de Deus, eu fiz as pazes com a morte. Sabe, o meu medo de ficar pobre não tenho mais, o meu medo de morrer eu não tenho mais. Eu vou dar tudo. Sabe por que os discípulos fizeram a diferença? Eles fizeram a diferença não porque eles eram bons pregadores. Eles fizeram a diferença porque eles estavam prontos para morrer. Esse Pedro, que foi usado por Satanás para tentar impedir Jesus de salvar a si mesmo, e essa é a tentação: salva-te a ti mesmo, se proteja, tenha dó de você mesmo. Você é bonzinho demais para passar o que você está passando. Você não merece isso, não. Você não merece passar por essa tribulação, não. Que ele desse a voz do capeta. A voz de Deus está dizendo: morra, vá para a cruz. Pastor, meu casamento não está tão bom assim. O que foi, irmão? Meu marido não falou eu te amo hoje. Estou pensando em separar. Irmão, morra. Irmão, morre pelos seus filhos. Aprenda a servir. Aprenda a estar nesse lugar onde só Deus pode fazer alguma coisa. Morra. Pedro, que tentou salvar a si mesmo, falou, deu um conselho para Jesus. Anos depois, ele também foi crucificado. E a história de Pedro é interessante. A história da igreja nos diz que quando eles foram crucificar a Pedro, Pedro disse assim: olha, eu não sou digno de morrer como meu mestre. Tem como ser pior? Tem como me crucificar de cabeça para baixo? Esses discípulos pagaram um alto preço, não apenas de palavras, mas com suas próprias vidas. Graças a esses homens que seguiram a porta estreita, que seguiram um caminho estreito, o caminho estreito que conduz à vida, irmão, o caminho da obediência, o caminho da humilhação, o caminho de permitir pessoas lavarem os nossos pés, o caminho de servir ao propósito do outro, de abençoar ao outro, de orar pela vida do outro. Esse caminho, graças a esses homens,
que assim como Jesus não seguiu a sua própria vontade, mas seguiu a vontade do Pai Celestial, os discípulos seguiram a vontade de Jesus. Sabe o que acontece? Graças a esses homens, nós temos o Evangelho espalhado no mundo inteiro. Graças a esses homens que apanharam, que sofreram. Pedro tinha família, Pedro tinha esposa, Pedro tinha filhos. Quem sabe na época em que Pedro foi morto, ele já não tinha netos. Você tinha sonhos? Você tem sonhos? Você quer preservar a sua vida? Todos os homens e mulheres que fizeram história também quiseram. Você tem medo de ficar pobre? Você tem medo de dar e não sobrar? Esses homens que fizeram a diferença também tinham. Você tem medo de não ver dias melhores? Esses homens e mulheres que entregaram a sua vida também tinham. Você tem medo de se entregar a uma comunidade, de dar tudo que você tem, e amanhã as pessoas te abandonarem, te deixarem? Esses homens também tinham. O apóstolo Paulo diz: hoje, no tribunal, na minha audiência, ninguém veio me ver, ninguém veio me visitar, ninguém veio me dar um apoio, mas o Senhor estava lá. O Senhor estava lá.